Para organizar um pouquinho agora o primeiro bloco, tá, que nós vamos começar, gostaria de salientar um pouco a importância desses casos que foram trazidos, que foram realmente escolhidos tentando exemplificar diferentes situações, né, que o termo gentrificação pode envolver, né, a partir de contextos, lugares, processos e agentes diversos, né? Por exemplo, aqui em Porto Alegre, temos esses casos que, de alguma forma, se conectam no tempo, no espaço, né, a partir de diversos atores e interesses, né, inclusive pelo ponto de vista legal, que acaba se conformando uma tentativa que não é fácil, como a gente estava falando, né, de resiliência mesmo, de tentar garantir a posse da terra e uma garantia da cidade, né, para essas populações. Mas que, claro, traz esses diferentes agentes, né? Um grande investidor, uma obra de grande impacto, um conjunto de produtos imobiliários, né? Se sobrepondo a essa dinâmica das comunidades legais. E lá no quarto distrito também a gente vê comunidades tanto que agora estão se organizando, mas de uma forma até de caráter mais populares, em economia criativa, que também estão tentando fazer algum tipo de transformação ali no bairro, e que se caracteriza por um processo de gentrificação até mais parecido, digamos, com os casos europeus e americanos, né? De certa maneira, né? E já o caso que o Pedro traz, que é bastante interessante, porque a gente extrapola o nosso contexto local, ele teve tempo de mostrar um caso, né? Vamos ver se a gente consegue ver o outro. É bastante interessante porque se desenrola a partir de uma iniciativa que é bastante privada, pontual, um interesse particular, né, focado numa atração cultural, mas que traz à baila esse debate, né, em que medida essas intervenções elas podem empoderar a população local também, com relação à forma como as pessoas se apropriam dos seus espaços, né, e da cidade. Então, só para a gente tentar fazer uma amarração realmente com relação à escolha desses casos, né? E acho que colocam, como a gente havia falado, atores e agentes diferentes, né? Tentando modificar a cidade, né? Então, posto isso, a gente começa esse bloco só para fazer uma apresentação aqui, né? Que esse primeiro foco seria a gente tentar entender conceitos, né? Mas não tanto eleger um conceito específico de gentrificação, mas ampliar essa compreensão dos processos de gentrificação, né? Que nosso principal objetivo aqui é discutir a compreensão desse processo complexo, tá? Então, passo a palavra para você aqui. Bom, então, o termo gentrificação, ele surge no início da década de 60, na Inglaterra. Gentry é o termo pelo qual os ingleses designam a classe média, então era o retorno. Na realidade, os estudos iniciais abordavam o retorno da classe média para o centro das cidades, na Europa. Então, a Ruth Glass, ela percebe, nos estudos dela, no início, é uma socióloga alemã, na realidade, ela percebe que havia em Londres, na década de 50, um retorno da classe média para o centro da cidade de Londres, com uma exclusão da classe trabalhadora no centro de Londres. Bom, então ela define esse processo como um processo de gentrificação. Quer dizer, tu nunca pode entender gentrificação como uma coisa pontual, né, de meia dúzia de pessoas. Gentrificação, geralmente, envolve um processo de transformação de um bairro, de uma grande área, etc. Bom, então, o grande problema no início desse conceito é que todos os estudiosos que passaram a se interessar pelo assunto passaram a procurar, ao redor do mundo, processos semelhantes ao da Ruth Glass. Quer dizer, então, esse conceito passou a ser um conceito meramente descritivo. Bom, quando eu resolvi trazer esse conceito para o Brasil, acho que a minha tese foi a primeira tese, eu acho que até o termo gentrificação, acho que foi eu que se usava até então, gentrification, entre aspas, né? Eu percebi isso, bom, mas no Brasil o processo de desenvolvimento urbano é completamente diferente de grande parte dos países onde o conceito está sendo estudado, que era basicamente Inglaterra, Estados Unidos e Canadá. E eu fui estudar o bairro do Maitá, lá, e tentar aplicar o conceito. Opa, se eu for utilizar o conceito como a Ruth Glass formulou, eu não vou encontrar processo de gentrificação
no Brasil. Porque no Brasil o processo de gentrificação, em geral, se dá no sentido inverso. Né? E depois eu tive que reestudar a classe gentrificada, porque na Inglaterra a ocupação, em Londres, a ocupação no Canadá, nos Estados Unidos, era uma ocupação de caráter formal. Quer dizer, então eram pessoas que alugavam, tinham um imóvel, um mercado barato no centro da cidade, e tinham que sair porque a vida começava a ficar muito cara para eles naqueles locais. Então, o primeiro ponto que eu tive que fazer, minha tese, no fim, se transformou não a aplicação do conceito, uma reformulação do conceito. Né? E aí, tentando mostrar que no Brasil existia um processo de gentrificação, só que os agentes eram diferentes, a classe social gentrificada era diferente. Por quê? Porque era uma ocupação, em geral, informal e não formal. Né? Quer dizer, no planejamento do processo de investimento numa determinada área, não existe uma preocupação dentro do processo de planejamento de dar conta dessa população informal. Tá? Então, obviamente que ela é excluída. Se não diretamente, como no caso, muitos dos casos no Humaitá, indiretamente. Por quê? Porque vamos supor que eu seja um sujeito que tem um barzinho numa esquina qualquer, que venda almoço e coisa para o pessoal da redondeza. Na medida em que o bairro vai mudando de status social, tudo vai ficando mais caro. O aluguel vai ficando mais caro, o imposto vai ficando mais caro, isso é bom para o poder público, por isso que, em geral, no Brasil, o poder público é o agente gentrificador. Né? Então, eu só tenho duas alternativas quando vem investimento no meu bairro. Ou eu me adapto à nova realidade, mudo o meu bar, melhoro as refeições e tal, para atender uma nova classe social, ou eu tenho que sair dali. Tá? Na Vila dos Papeleiros, por exemplo, é um caso trágico. Por que houve na Vila dos Papeleiros? Eu sou do ponto de vista que nós temos que nos preocupar com a transformação social das pessoas e não com a habitação. Então, na Vila dos Papeleiros, o que a prefeitura deveria ter feito ali? Ela deveria ter feito um levantamento, uma vila que trabalha praticamente com coleta de papel, né? Então, ela deveria se preocupar com os cavalos, com as carroças, com zona de triagem, zona de coleta e venda de lixo. Tudo isso tinha que estar dentro do projeto. Então, como a prefeitura não fez isso, o que acontece? Hoje tem o domínio do tráfico e da prostituição infantil. Continua exatamente o que era antes. E se não é diretamente, elas terminam vendendo, porque, assim, primeiro, aquele ambiente se torna inóspito para ela, porque ela passa a ser vista com maus olhos, ela não consegue mais trabalhar na região. Tá? Então, para essas famílias, é muito melhor que elas vendam, inclusive tem casas do DEMAB anunciadas na Zero Hora, 30, 40 mil reais, tá? Eles vendem, vão para a periferia, compram um terreninho, constroem um galpão, um barzinho, e têm uma vida muito melhor na periferia do que teriam permanecendo na área. Experiências lá no Rio, Pedro, até porque, por exemplo, né, não é o primeiro, já o Rio de Janeiro tem uma certa tradição, né, com relação a esses projetos de intervenção em favelas, por exemplo, Favela Bairro. Você já deve ter acompanhado um pouco, até mencionou, né, alguma infraestrutura prévia que foi colocada. Você acha que há alguma diferença dentro desses processos? Ou será que existe? Ela acontece, né? Ou ela tem uma qualidade diferente, por exemplo, lá, talvez pela característica, enfim, do próprio local. E como você vê, né, de repente, pontos positivos e negativos, por exemplo, da intervenção que você trouxe ali, que vem realmente assim como um investimento que não é do Estado, né, não é público, mas que, de repente, tem, né, alguns reflexos para a comunidade local. Queria saber um pouquinho aqui a tua opinião. Vamos lá. O Favela Bairro, ele representou uma mudança de paradigma mesmo. Aconteceu num momento importante, né, depois do Brizola ter sido o primeiro cara que foi legitimar a construção dessas pessoas nessas áreas, a partir da permissão da entrada de tijolos e tal, que foi uma mudança ali muito importante de visão do poder público em relação àquela área e aquelas pessoas. Foi feito um programa enorme, teve fases, só que talvez por
por uma excessiva preocupação nas coisas construídas e não tanto nas redes e nos processos, a gente foi vendo que esse investimento foi criando pavimento para mais do mesmo. Ou seja, essas favelas elas cresceram com uma pavimentação e uma escada, literalmente, colocada pelo Estado. Que tinha um chão de terra, passou a ter um chão asfalto, cimentado, com uma escada bem feita, mais gente morando, uma rede de esgoto. Então, você pergunta para o cara fala assim, não, isso aqui está melhor. Mas, para a cidade, se isso tá você analisa isso num contexto mais amplo, aquele lugar ficou mais denso, mais do que já era. Então, você vai ver se aquela rede de saneamento do bairro é capaz de comportar aquilo, se você tem água chegando nesse lugar, se energia. Enfim, alguns lugares foram mais visados do que outros, fazendo assim, um pulo no tempo de pelo menos uns 5, 6 anos, depois do anúncio das Olimpíadas. As favelas na orla do Rio de Janeiro, todas elas, do centro, mas menos no centro, mas começando ali, Glória até Vidigal, São Conrado com a Rocinha, as favelas começaram a ter um aumento nos seus preços, não tem dúvida. Mais gente começando a querer ir para lá. E, especificamente, Vidigal e agora Babilônia. Babilônia está começando. Vidigal começou antes, pessoas comprando casas, pessoas de classe média comprando casas para ir morar lá. Isso... E aí, sem, assim, não respondendo diretamente ao investimento do Estado, mas com aquele investimento do Estado, com um gap de tempo, mas respondendo a um outro investimento do Estado, que foi muito mais contundente nesse aspecto de atração da classe média, que foi a questão das UPPs, das unidades de polícia. Assim, a classe média não topa viver com um moleque descalço de 16 anos carregando um fuzil. Não topa. Tenho medo, eu tenho pavor de arma. Assim, eu posso ver arma. Eu sei exatamente o que é isso, de andar nesses lugares e você se confrontar com situações que é o caos absoluto. Assim, crianças brincando com arma, um cara com uma granada na mão. Então, isso... Você mudar esse paradigma num curto espaço de tempo, em poucos anos, isso é um sinal enorme. Né? Você imagina como é que a sociedade começa a ver esses lugares como quem precisa de casa, quem já não está conseguindo mais pagar o aluguel em Copacabana e tem uma favela, tem pelo menos 3 ali que acomodam, as pessoas começam a ter isso como opção. E de fato né? E aí essas favelas se adensam ainda mais. Né? E aí começam a servir a esse mercado de aluguel muito gringo, né? Que não carregam esses estigmas que nós carregamos e uma série de preconceitos. O sujeito chega no Rio de Janeiro, por que não morar num morro? Até acho interessante. E ainda tem a questão pitoresca disso. Então, para complexificar ainda mais e também mostrar ao mesmo tempo para a classe média, venham para o morro, porque nós já estamos aqui. Então, a coisa é complexa mesmo. Babilônia, ela é uma zona de especial interesse social, o que é importante ser dito, assim, é uma região que, por estatuto, você não deve chegar lá para ganhar o seu dinheiro, para fazer negócio, mas que eu também acho que é uma coisa que, se você vai na Rocinha, está todo mundo ganhando dinheiro na Rocinha. Não está vinculado entendeu? mesma lógica. Se você vai... Todo mundo que eu digo, todo mundo da Rocinha. Muita gente da Rocinha empreendendo na Rocinha. E imagino que tenha gente de fora abrindo loja de suco nas vias principais. Se você pergunta para mim se eu acho isso ruim, eu acho isso ótimo. Eu acho fantástico que o sujeito abra uma loja de suco na Rocinha. Eu acho fantástico que o cara que mora na Rocinha possa comprar numa loja que uma costureira ou um pequeno grupo de tecido abriu uma loja ali dentro, é maravilha. A classe média subir a favela que não seja para procurar um lugar para alugar ou para tomar uma caipirinha na sexta-noite, num lugar de boa vista e tal, tem que criar outros sentidos, assim, menos superficiais. Né? O cara, se ele não tem um amigo ainda que mora lá, então, assim, pode ser que tenha uma exposição lá que ele queira ver. Né? Tem uma coisa
típica em gentrificação, que se chama gentrificação em 3 etapas. É tudo ligado à área cultural, porque assim, ó, tu constrói... Isso se não houver, eu sempre digo, o problema é que o poder público é omisso nisso aí, porque assim, o poder público podia dar suportes para que as pessoas melhorassem a sua condição de vida, fizessem o resto, entendeu? E aí eles não têm acesso a recurso. Bom, a gentrificação em 3 etapas é justamente isso. Tem em Santa Teresa no Rio, tem em Buenos Aires, tu tens isso, em uma zona, parte da zona de Nova York, que é o seguinte, tu constrói a galeria, e aí essa galeria começa a atrair pessoas de poucos recursos, que são os artistas, que começam lá, e isso atrasa as galerias, e as galerias terminam trazendo pessoas de renda mais alta, que pressionam as pessoas de renda mais baixa a sair. Quer dizer, porque elas não têm suporte, elas não têm... Quer dizer, e é isso que falta. Quer dizer, o poder público, através de uma ação efetiva de planejamento, dá os recursos, tem que criar linhas de financiamento para que as pessoas possam se adaptar à nova realidade. Isso nós não temos. Queria passar aqui para a Camila, porque vocês também estudando, né, esses diversos agentes, né, tanto esses grupos que tentam se organizar de alguma forma, que de repente precisam de algum apoio, talvez no Sebrae, para empreender, e outros que acho que se assemelham mais, né, por exemplo, os artistas que montam seus ateliês, que já tem muito disso lá também, né, muito, não digo, mas que podem transformar, mas às vezes na esteira disso também atrair, né, essa expulsão mais em massa, né? Bom, talvez o Vila Flores e ali o Floresta, na realidade, já estejam na segunda etapa. Que, enfim, o Vila Flores realmente começou, foi bem precursor naquela região, só que hoje a gente observa galerias de arte, mais outros coworkings criativos e coisas do tipo se espalhando muito pelo bairro. Do bairro, entre a Farrapos e a Cristóvão, enfim, não se expande até a Vila dos Papeleiros. Sabe que essa área já está sendo chamada Nova Rua de Vento, né? Enfim, claro, um dos primeiros a se mudar do Moinhos foi a Bolsa de Arte, que é uma das maiores galerias da cidade, que se instalou onde era uma antiga oficina de caminhões. Então, a oficina de caminhões saiu para entrar uma galeria de arte. E só que, realmente, como, né, não expulsar e continuar expulsando é uma resposta que não se tem, ainda mais a gente em Porto Alegre, que não se tem esses incentivos porque quem vai ser expulso é quem vive de aluguel, mais ali da gente que está realmente numa esquina, numa rua que é muito forte a prostituição, esse é o mais forte, né? A prostituição foram incorporados como área de turismo. Quer dizer, então a prostituição é legalizada, existe todo um acompanhamento das prostitutas. Então, isso é excludente? Não, tu pode incorporar dentro do projeto, como uma área... Né? Eu não vejo a prostituição como... eu saio de lá 8 horas, elas estão ali, vou embora, passo, convivo, vou na feira às terças-feiras, elas estão ali. Existe uma convivência. Bem, eu gostaria de fazer uma fala em relação ao que o professor Carlos falou. Mas antes de falar do professor Carlos, queria dizer, Pedro, que eu concordo contigo. Eu acho o máximo quando, num lugar de periferia, serviços bons se instalam, quando a comunidade consegue oferecer bons produtos a partir da sua própria força e da sua própria capacidade de criação que tem aí, né? E a gente vê isso acontecer. Graças a Deus, a gente vê isso acontecer também em Porto Alegre, né? Muito pela questão da valorização imobiliária. A gente não pode esquecer que, quando a gente fala da terra, a terra é um valor muito caro para nós, não é? Para nós, a nossa cultura, nós brasileiros, vindos de uma cultura latina, do direito romano, a terra é o maior bem. A gente protege ele de uma maneira muito forte. Dentro do direito, se a gente vai estudar uns instrumentos jurídicos que protegem a terra, a gente vai ver o quanto ela é valorizada. Então, todo isso que a gente está colocando aqui, na verdade, tem a ver com essa questão da valorização da terra, não é? E da questão da especulação que acontece em torno deste bem que nos é tão caro. Então, os processos de regularização, a gente trabalha na marginalidade. Por quê? Porque as pessoas vão se instalar num lugar onde outrora não havia interesse no mercado imobiliário. Então, as pessoas que não tinham condições de adquirir um lote regularizado iam
para onde tinha um lote que ninguém cobrava delas, iam ocupando espaços que hoje são de área de preservação permanente, são de encostas de morro, áreas alagadiças, que se a área fosse boa, o mercado ia lá, tomava conta e empreendia, né? Então, onde não tinha isso, né, com o espaço ficando mais escasso e as pessoas vão, e com a cidade se transformando e formando espaços de valorização aqui e acolá, espaços que eram anteriormente não tinham valor imobiliário, eles vão mudando essa característica e, por isso, o interesse nas áreas irregulares. Aqui, a gentrificação não é, professor, ela ocorre em áreas irregulares. E aí o processo ele acaba sendo mais severo, digamos assim, porque as pessoas não têm segurança de onde elas estão, elas não têm nenhuma titulação que lhe garanta aquele lugar ou que valorize aquele local, né? Então, às vezes, o próprio processo de regularização ele fazia com que as pessoas eram expulsas daquele local. A gente chama, quando a gente lê um pouquinho de literatura de regularização, na expulsão branca, que é isso que vocês falam aqui de gentrificação. É quando tu qualifica aquela comunidade, quando tu intervém, o poder público intervém num processo de regularização, qualificando, algumas pessoas acabam sendo expulsas daquele local pela valorização que essa área tem. Porque tu tem uma área com título e uma área sem título, o valor muda completamente. Então, no momento que tu trabalha, tu inicia um processo dessa natureza, já começa um processo de gentrificação, um processo de expulsão dos mais frágeis. Os mais frágeis, os mais pobres, são os mais marginalizados, né? E uma crítica assim, a nós de como a gente, então, fazer com que esses cidadãos fragilizados, os mais fragilizados, as pessoas que têm menor renda, consigam se emancipar nesse processo, né? Nós temos programas, professor, lá na prefeitura, e eu vejo o esforço dos meus colegas que trabalham nessa área de tentar implementar. Né? Na verdade, a nossa realidade ela é muito dura, né? A gente tenta fazer com que a realidade mude, mas nós somos um país de terceiro mundo, nossos recursos são escassos, onde nós temos forças além daquelas que nós estamos aí influindo nesse mercado, e muitas vezes os nossos programas são inócuos e eles não têm o resultado que a gente gostaria que tivessem.